Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Não Pode Poli, nosso podcast voltado para informações da saúde. Eu me chamo Evelyn. Boa noite, eu me chamo Edson e somos graduados de Farmácia e Biomedicina da Uniswan e apresentadores desse podcast. E também estamos aqui com as doutoras Simone e Samantha. E nessa noite iremos abordar um tema que afeta muitos adultos, mas as crianças estão bem mais suscetíveis a ter essa patologia, certo? Estamos falando da poliomielite ou polio para os íntimos, né, doutores? E apesar de ser muito pouco falada aqui no Brasil, me corrijam se eu estiver errada. Apesar de ser muito pouco falada aqui no Brasil, principalmente depois do surgimento da vacina, certo? A doença existe sim, certo? E é muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização para avisar a população, os responsáveis, os pais, sobre os meios de prevenção dessa doença. E vamos às notificações do ano de 2018. Foram notificados 1.738 casos de PFA, paralisia flácida aguda. E em menores de 15 anos no Brasil, sendo que em 2018 houve o maior registro de 501 casos. E em 2020, com a menor, 208 casos notificados, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. É isso mesmo, Edson. A poliomielite, ela continua ativa e endêmica em alguns países como o Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão, com um registro de 12 casos. E dada essa situação, não temos um caso confirmado nas Américas, graças a Deus. E sabe por quê? Por conta da intensificação da vacinação no Brasil, sabe? A gente não tem registro confirmado da circulação do polivírus no Brasil desde 1990. E com isso, doutoras, eu gostaria que vocês explicassem pra gente o que é a poliomielite, quais são os seus sintomas e como ocorre esse contágio. Olá, boa noite. Boa noite. Então, a poliomielite, ela é a doença, né, que todos conhecem como paralisia infantil. O que é? A paralisia infantil, ela é causada pelo poliovírus, né, que pertence à família Picornaviridae, é esse nome, é um nome esquisito mesmo, do gênero enterovírus. E conhecidos, nós temos 3 sorotipos, 1, 2 e 3, que vão marcar a forma epidêmica paralítica da doença. Por quê? Por comprometimento do neurônio motor periférico. Como que ele é? Ele é uma pequena partícula icosaédrica. Nossa, que nome horrível, né? Horrível mesmo. O que significa isso? É um tipo de vírus, né? de conformação viral, que tem um material genético guardadinho lá dentro do capsídeo. E como é que esse poliovírus ele é constituído? Ele é constituído de 5 diferentes macromoléculas. Aí nós temos 60 cópias de 4 diferentes proteínas do capsídeo, VEP1 a VEP4, e uma cópia do RNA mensageiro, né, que quando invadir a célula humana vai servir de quê? De codificante de poliproteína, né? Então, quando ele invade o homem, né, através da orofaringe, ele entra pela orofaringe, pela boca, né? Falando de uma maneira mais clara, né? Pela boca, e aí vai seguir até o intestino. Quando chegar lá no intestino, as células intestinais, elas vão fazer o quê? Elas vão tentar englobar esse vírus, né? Só que o vírus, ele tem um mecanismo de inteligência, que é o quê? Ele se acopla o receptor de superfície de membrana da nossa própria célula, da célula humana. É interessante, né? O que ele faz para poder entrar no organismo humano, né? E aí, quando ele entra lá, o que ele faz? Na maioria da população, ele se limita ali nas células intestinais. Por isso que a maioria dos pacientes são assintomáticos, né? Agora, na minoria, ele vai seguir até o sistema nervoso e vai provocar o que a gente chama de paralisia irreversível. E geralmente essa paralisia irreversível, ela vai fazer o quê? Ela tem em geral, né, ela marca muito bem como consequência paralisia de membros, e se ela progredir indo para casos mais graves, ela vai fazer o bloqueio da musculatura respiratória. Com isso, o paciente ele vai a óbito. Gente, poliomielite é um caso muito grave.
E a gente sabe que a poliomielite não tem cura. É importante enfatizar que poliomielite não tem cura. E o único meio de se prevenir poliomielite é através da vacinação. Já me assustou na primeira frase. Boa noite. Só para completar o que a senhora acabou de dizer, que foi muito bem explicado. Os sintomas iniciais é semelhante ao de gripe comum, como febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros também semelhante como infecção intestinal, que dá vômito, diarreia, e outros sintomas que a gente desenvolver de 3 a 5 dias. Em casos mais graves, pode levar a sintomas neurológicos, como rigidez muscular, fraqueza nas pernas também. Pode progredir rapidamente e causar incapacidade de andar ou se mover. E também, na maioria das pessoas infectadas, não causa sintomas na doença. Então, acaba deixando a doença, né, no caso, passar despercebido. Minha nossa. Que isso, loucura isso aí, hein? Isso, exatamente. E complementando um pouquinho, falando a respeito de transmissão de poliomielite, que é super importante, nós vamos ter 2 formas de transmissão. Nós temos a forma direta, né, contato direto, e dentro desse contato direto nós temos 2 subdivisões, 2 vias, que pode ser tanto via oral-oral. O que é essa via oral-oral? É quando o paciente ou o portador, né, alguém que esteja portando esse vírus, ele vai liberar secreções vindo da orofaringe, da boca, né, de uma maneira bem clara. Quando ele fala, quando ele espirra, quando ele tosse, então ele libera esse poliovírus que acaba contaminando alguém saudável, né? Nós temos também, dentro do contato direto, uma outra forma que é fecal-oral, que é o quê? É a mais frequente e é a mais crítica. Por quê? Porque se intensifica muito em condições sanitárias e de higiene inadequada, né? Deficitária. Então, essa se torna a forma mais frequente. Outra forma também de transmissão da poliomielite é por contato indireto. O que seria esse contato indireto? É quando as pessoas são contaminadas, né? Não diretamente pelo portador, mas pelo que eles tocam, liberam, o que sai, né, do corpo deles. Por exemplo, alimentos contaminados, água contaminada com fezes, objetos que aquele portador deficiente tocou. E aí, de forma indiretamente, mesmo que eu não conheça, não saiba, e eu toquei naquele alimento, aliás, eu ingeri aquele alimento, eu bebi aquela água, né? Ou eu toquei naquele objeto, eu acabei me contaminando, né? Por isso que as crianças elas são mais suscetíveis a isso, né? Isso, exatamente, Porque doutor tudo Thales. elas botam na boca, né? A criança na fase... Isso, exatamente. As crianças mais novas é a população-alvo da vacinação justamente por causa disso. Porque elas não têm esses hábitos de higiene, né? É verdade. Como o doutor Thales havia falado. E também, além disso, tem todo um mecanismo biológico. Por quê? Porque o sistema de defesa delas ainda não está totalmente formado. Então, o que acontece? É um sistema de defesa que ainda não é competente, não tem um mecanismo de resposta eficiente e não tem velocidade. Então, esse agente infeccioso, ele ganha espaço nas crianças. Então, é muito importante lembrar que a poliomielite, ela não tem cura, gente. Poliomielite não tem cura e é importante vacinar. Vou sempre andar com um álcoolzinho 70 na bolsa, graças a Deus, né? Tô chocada aqui. Me assustou horrores aqui, mas tudo bem. Eu entendi. Então, é muito importante que os médicos e os profissionais da área de saúde, né? Eles estejam bem atentos e informados aos sintomas, porque é bem parecido com uma virose simples, certo? Isso. Muito obrigada, doutores, tá? Agradeço pela explicação de vocês, foi ótimo. Agora eu quero convidar aqui os nossos doutores a falar aqui com a gente. Doutora Thales e doutora Ariane, perdão. Explica pra gente, doutores, como é que é realizado esse diagnóstico e qual é o meio de prevenção? Boa noite, tudo bem? Então, o diagnóstico ele consiste em exames laboratoriais e de monitoramento. Esses exames laboratoriais entra o exame de IgM, que é o teste de anticorpos na corrente sanguínea, que detecta uma infecção, a resposta a uma infecção. Temos também o teste
do líquido, a coleta do líquido cefalorraquidiano, que esse líquido, uma vez infectado, né, ele causa distúrbios no cérebro e na medula espinal. Temos também o que é o mais utilizado, que é o padronizado e mais utilizado, que é a coleta através do catarro e das fezes para detectar o causador dessa infecção, que é o poliovírus, que é o vírus causador da poliomielite. E o de monitoramento, que é a eletromiografia. Ela faz o rastreamento, ela faz a pesquisa e o rastreamento da área afetada eletricamente, né? E a partir daí é realizado o monitoramento do paciente. Todos esses exames em conjunto, eles fecham o diagnóstico e eles fazem o acompanhamento do paciente, já que, como já relatado aqui, a doença, ela não existe cura. Entendi. Exatamente, Ariane. Olá a todos, me chamo Thales William e estarei falando as formas, né, de prevenção contra a poliomielite. E qual é a melhor forma de prevenção? Sem dúvidas, é a vacinação, sendo ela administradas nas crianças menores de 5 anos de idade, conforme o calendário vacinal. Mas antes, o cenário não era assim, era completamente diferente, algumas décadas atrás. Não tinha essa facilidade como tem hoje. Infelizmente, né, as crianças, nos seus primeiros anos de vida, elas eram acometidas pela poliomielite. Não só pela poliomielite também, com outras doenças da infância, como difteria, sarampo, varicela, varíola, entre outras doenças. E essas eram as mais frequentes. Nossa, né? Como era ruim essa criança, verdade. Né? Era como se a criança tivesse que pagar um tributo para chegar até a fase adulta. Adorei a referência, continua. Só que esse cenário ele começou a mudar. Teve uma grande evolução entre as décadas de 50 e de 60. Foram criadas vacinas da poliomielite, a VIP e a VOP. A VIP, né, ela foi produzida a partir de vírus inativados da poliomielite, vírus mortos, posso dizer assim. E quem a criou foi o Dr. Salk. Ele a criou. O seu uso é intramuscular. E alguns anos depois foi criada outra vacina também, hoje em dia até conhecida como gotinha. Já ouviram falar, né? Mais famosa, na né? famosa Mais gotinha? famosa. Então, ela foi criada a partir de vírus atenuados da poliomielite. E o seu uso, né, é oral. Ela foi criada pelo Dr. Sabin. E agora eu vou estar explicando como que são feitas as doses e seus reforços. As 3 primeiras doses devem ser feitas nas crianças com 2, 4 e 6 meses. Deve ser feita via intramuscular pela vacina VIP. E como reforço, aos 15 e aos 4 anos de vida, deve ser feita pela VOP, via oral. Esses métodos são usados até hoje como um padrão ouro, como prevenção. E outra forma também, que eu não podia deixar de falar, né, conjunta de prevenção, é o saneamento básico, né, gente? Nas comunidades, nas cidades, ele também que evita, assim, a propagação de doenças por meio de saneamento básico. Caramba. Já sabemos que essas informações sobre a doença e os sintomas são bem valiosas. E para os pais e responsáveis ficarem bem atentos, qualquer sinais que a criança apresentar, procurar uma unidade de saúde. Explica melhor para a gente, Dr. Thales, para finalizar, me deixar bem explicado por que devemos vacinar. Claro que eu te respondo, Edson. O porquê de vacinar? Vacinar, gente, eu costumo dizer que vacinar é saúde. Você vai estar se protegendo e protegendo ao próximo, garantindo assim uma imunidade coletiva, posso dizer. E contando que a vacinação ela está a nível mundial de melhor prevenção do mundo. E outro dia, né, gente, me perguntaram, Thales, mas como que eu faço para vacinar, Thales? Eu tenho que ir em alguma farmácia, comprar, preciso de receita controlada. A pessoa não sabia, gente, ela estava por fora mesmo. Eu fui e respondi a ela que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele garante, né, de forma gratuita as suas doses e seus reforços. O SUS ele está aí para nos ajudar a controlar e erradicar possíveis doenças. E lembrando que qualquer dúvida que as pessoas tiverem em relação à vacina, às doses, ou até mesmo sobre as doenças, ou muitas das pessoas não entendem aquela caderneta vacinal, gente, vocês podem procurar de forma gratuita. Vocês podem procurar uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, ou um posto de vacinação, que lá serão respondidas
todas as suas dúvidas. Que maravilha, né, doutor? Bom, gente, com esse alerta, fechamos aqui o nosso Não Pode Poli, mantendo vocês informadas sobre essa patologia que é muito pouco falada hoje em dia, que está crescendo muito em alta, que é a poliomielite, gente. E lembrando vocês em casa que a vacina da poliomielite está gratuitamente no SUS, tá? Em qualquer posto de saúde vocês conseguem ela. Com que idade a criança pode tomar, doutor? Com 2 meses, a primeira Com dose. 2 meses de E idade. até os menos de 5 anos de idade. Muito bem. Quero agradecer às doutoras e os doutores sobre as informações e o esclarecimento, pois para nós é fundamental promover a saúde e a educação, especialmente nos que diz a respeito às medidas preventivas. Quero agradecer também a você, ouvinte e telespectador, por reservar um minutinho do seu tempo para assistir o nosso podcast. E sua audiência é fundamental para espalhar informações importantes. Então, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.